Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom. Então, voltamos aqui hoje, dia 9 de outubro, e mais uma vez a profecia do Joshua não se cumpriu, né? Eu postei um vídeo aqui há 7 dias atrás, mais ou menos, falando sobre o que eu achava, que Deus tinha me mostrado com relação a esse profeta, né, o Joshua. E algumas pessoas me acusaram de coisas, né? Como vocês podem ver aí, tem pessoas que disseram que eu tô sendo muito bem remunerada enquanto pastora, né? Pra poder vir na internet falar sobre essas coisas. E um vídeo que eu dei até risada, né? Porque não é a minha realidade, né? As pessoas falam do que elas não conhecem, né? Então, eu não tenho nenhum tipo de verdade nisso daí que vocês estão vendo, das acusações, né? Isso que vocês estão lendo agora são comentários, né? Isso aí que vocês estão vendo são comentários de pessoas que vieram aqui comentar embaixo do vídeo que eu postei há 7 dias atrás. Me acusando e tudo mais, né? E dizendo que eu sou apaixonada pelo mundo, por isso que eu não quero o arrebatamento. Em nenhum momento eu disse que eu não quero o arrebatamento. Eu espero ansiosamente por esse dia, né? Só que a gente precisa ter cautela, né? Fato. Esperar Jesus sim, como se ele fosse vir daqui a 1 minuto, como se ele fosse vir agora, mas com cautela. O meu papel aqui é alertar a igreja para as mentiras que estão acontecendo hoje em dia, tá? Muita gente foi iludida por esse homem, muita gente acreditou de fato no que esse homem estava dizendo, e estamos aqui, dia 9 de outubro, e nada aconteceu, né? Ou seja, era em setembro, aí em setembro se descobriu que não era setembro, que era outubro, né? E que houve um erro, que a profecia não está enganada, que vai se cumprir, que o Joshua fez uma confusão. Mas no mesmo dia, 24 de setembro, ele estava lá no canal dele ao vivo, aguardando o arrebatamento acontecer, né? Ou seja, que Deus é esse tão volúvel que muda de ideia toda hora? Que Deus é esse que depende de calendários humanos para agir de uma determinada forma ou de outra determinada maneira, né? Se Deus foi o Deus que trouxe uma cultura nova para um povo e escolheu esse povo, que é o povo de Israel, por que motivo esse Deus se movimentaria num calendário humano se ele mesmo tem seu próprio calendário, a sua própria forma de agir? Enfim, chegamos ao dia 9 e mais uma vez, ninguém vai poder dizer que essas profecias do Joshua são verdadeiras. Não se cumpriu, é falsa. Simplesmente porque a Bíblia diz o seguinte. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22 diz o seguinte: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Isso era uma lei, tá? Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Não são minhas palavras. Essa palavra está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 e 22. A pergunta que eu me faço é: que tipo de Bíblia as pessoas andam lendo? Isso é, se elas andam de fato lendo a Bíblia. Se elas gastam tempo lendo e meditando na palavra de Deus. Porque quem não passa tempo, não gasta tempo lendo e meditando na palavra de Deus, é facilmente enganado por esse tipo de pessoa, como é o Joshua, tá? Infelizmente, mais uma vez a gente viu muita gente acreditando que, não, agora vai dar certo. Não, tava errado mesmo a data. Não, agora a data vai ser certa. Que Deus é esse, queridos? Que Deus é esse que diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, como é a dele,
e de repente se torna um Deus volúvel que, não, peraí, eu errei de data, não é isso, não, peraí, a mensagem que eu dei. Aí vocês podem dizer assim, não, mas Deus não errou, quem errou foi o profeta. Tá, mas... Então Deus disse que o arrebatamento ia acontecer numa festa de trombetas em 2025. Aí não aconteceu em setembro e também não aconteceu em outubro. E o erro foi do profeta, do profeta só, não foi de Deus, não foi do profeta. O erro tá em quem? Sabe o que é mais estranho nisso tudo, queridos? E uma coisa que caracteriza muito um falso profeta? Um falso profeta, ele não se arrepende do que ele faz. Ele não volta atrás. Ele não reconhece o seu erro. Ele não reconhece que ele falou do alto do seu próprio orgulho. Ele não reconhece as suas fraquezas. Um profeta verdadeiro, ele sabe que ele está sujeito a erros humanos. Ele sabe disso. E quando ele traz uma profecia ou alguma informação vinda de Deus e ele erra nisso, ele reconhece. Não, peraí. O Senhor falou comigo direito, falou comigo certo. Quem interpretou errado fui eu. Quem falou a mentira fui eu. Será que esse é o caso do Joshua? Até agora, não vi nada sobre isso. Vamos esperar aí as cenas do próximo capítulo, né? Mas o fato é que, mais uma vez, algumas pessoas foram enganadas. Até quando pessoas, ditas filhos de Deus, que ou frequentam uma igreja ou leem a palavra, até quando vão continuar caindo no engano desses homens, certo? Chega à igreja, a gente precisa ter prudência, tá? A gente precisa ter prudência. Tem muito cristão agindo de maneira infantil. Cuidado, vamos crescer, né? A época do leite passou, tá na hora de comer comida sólida, tá na hora de se aprofundar na palavra do conhecimento da verdade, para não cair no engano. Nós estamos vivendo num tempo de muito engano, muita mentira, muito sofisma. O que é sofisma? Mentira misturada com verdade, para confundir as pessoas. Nós estamos vivendo nessa época. Então você, meu irmão e minha irmã, tem que ficar firme na leitura, na meditação e no conhecimento da palavra, para você não ser enganado. Porque você pode ter certeza que vão surgir novos Joshuas. E talvez até esse Joshua aí volte ano que vem dizendo que o arrebatamento vai ser na Páscoa, ou que vai ser em julho, ou que vai ser na festa de Purim, ou que vai ser, entendeu? Então a gente não pode se mover por isso. A gente só pode se mover pela palavra de Deus. Mais uma vez ficou comprovado que essa profecia, que esse profeta falam mentira, tá? Então, eu sinto muito para aqueles que não concordam, mas essa é a verdade nua e crua, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e eu espero em Deus sinceramente que esse assunto, que esse Joshua, ele se cale e pare de ficar falando essas coisas, porque não tá acrescentando em nada, não tá edificando em nada a vida de ninguém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus.